E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os códigos do tabuleiro e também sobre as jogadas. Tio está com a apostila aberta na página 19. Vocês também vão utilizar a apostila, porque o tio vai deixar algumas atividades para que vocês possam fazer. E depois, na próxima aula de xadrez, o tio já faz a correção dessas atividades com vocês. Então, na página 19, vamos começar a falar sobre os códigos do tabuleiro. Então, como a gente já sabe, né, os tabuleiros possuem letras e algarismos, ou seja, letras e números. Todo tabuleiro de xadrez possui na parte de baixo, na parte de cima, né, ou seja, na horizontal, as letrinhas que vão em ordem alfabética do A até o H. E do ladinho aqui na vertical, tanto na esquerda quanto na direita, nós temos uma numeração que vai do 1 até o 8. Agora, olha só. Para que servem as letras e os algarismos dos tabuleiros? Essas letras e algarismos servem para a gente localizar a casa onde uma peça está. Então, é como se fosse um endereço daquela casa. Por exemplo, esta casinha, qual o tio deixou aí a setinha apontada, ela tem um endereço. Ela seria a casa C3. Lembrando que a gente sempre fala primeiro a letra e depois o algarismo da casa. Então, essa casinha de cor azul, no caso aqui, né, que seria uma casa escura para esse tabuleiro, é a casa C3. Então, é a combinação dessa letra com esse algarismo que vai dar a localização, ou seja, o endereço da casa. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma outra casinha. Esta outra casinha é que casa, então? Vamos lá? Vamos tentar fazer contigo, ó. Então, primeiro eu olho qual a letra. Casa F, número 5, ou seja, essa casinha é a casa F5. Então, toda casa tem aí a sua localização, seu endereço de acordo com as letras e os algarismos que eu tenho no tabuleiro. Agora, pergunta, quantas letras há no total? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 letras. E o interessante é que perguntou quantos algarismos. Nós já, né, isso aqui não precisa nem contar, porque agora já está em ordem, né? Nós temos 8 algarismos. Perguntou se é possível haver mais letra do que algarismo. E isso é impossível, né? Porque o nosso tabuleiro é um tabuleiro quadrado. Ele tem a mesma quantidade de casas, ou seja, 8 casas na horizontal, e a mesma quantidade de casas na vertical, ou seja, 8 casas também na vertical. Então, é impossível a gente ter, né, qualquer tabuleiro de xadrez, porque ele é quadrado, a gente tem sempre o mesmo número de casas, tanto na horizontal quanto na vertical, ou tanto na linha, que a gente chama, né, a horizontal a gente vai chamar de linha, quanto na vertical, que a gente chama de coluna. Agora, na página 20, tem um item aqui que fala assim: vale a pena você saber. As letras e os algarismos funcionam como um jogo de batalha naval, ou seja, servem para orientar as jogadas. É por meio das letras e dos algarismos, os códigos, que é possível saber por onde foram movidas as peças, o nome das jogadas e seus registros. Esses códigos recebem o nome de notação algébrica. Guardem muito esse nominho que a gente vai usar, tá? Notação algébrica, então, é a forma que a gente usa para nomear as jogadas do jogo de xadrez. Veja no diagrama abaixo a notação das posições. O uso da notação algébrica é obrigatório nas competições oficiais de xadrez para registrar os lances das partidas. É usada também em livros e periódicos de xadrez para descrever as jogadas. Então, pessoal, nós vamos utilizar da notação algébrica quando tiver competições oficiais. Ele é obrigatório
você fazer, e é isso que a gente vai começar, né, a entender o que é a notação algébrica e como funciona. Então, elas são usadas para a gente poder localizar, para a gente falar a língua do xadrez. Então, se todo mundo sabe a notação algébrica, fica mais fácil a gente localizar uma peça, localizar uma jogada, saber o que foi feito dentro de uma partida. Então, nesse tabuleirinho, né, o menininho tá até, uau, tá espantado. O que tá falando aqui? Deixa eu só subir um pouquinho. Tá falando assim, para utilizar o sistema de notação algébrica, primeiro citamos a letra, que é a coluna, e depois o algarismo, que é a linha, como eu disse para vocês. Então, a gente vai falar E4, G6, H8, A2. A gente não pode inverter, tá? Isso aqui é para ficar mais fácil na hora de fazer a anotação. Todo mundo acostuma fazer sempre do mesmo jeito, fica mais fácil a gente trabalhar. Então, primeiro sempre a letra, depois o algarismo. Então, não vai ser 4E, vai ser E4, não vai ser 6G, vai ser G6 e assim por diante. Sendo assim, cada casa do tabuleiro tem um nome simbolizado por um código. Observe os códigos de cada casa do tabuleiro de xadrez. Perceba que a combinação da letra com o algarismo é o código da casa. Então, como eu disse para vocês, cada casinha tem um código. Então, note que cada uma tem o seu endereço, vamos dizer assim, né? Então, aqui eu tenho a casa D6. Se eu perguntasse para vocês, onde que está a casa F3? Ah, tá fácil, tio. Mas se não tivesse essas notações, bastava você olhar aqui embaixo, né? Ó, F, e combinar a letrinha com o algarismo, que você vai ter o endereço dessa casa, você vai ter o código de cada casa. Pessoal, na página 21 tem um joguinho de batalha naval. Este, a gente precisa fazer de 2 pessoas. O tio vai deixar, o tio vai passar por ele, tá? Em uma outra oportunidade, quando, se Deus quiser, rapidamente a gente voltar aí, né, para as nossas aulas presenciais, a gente faz esse joguinho, o tio explica tudo isso para vocês. Eu sei que teve algumas turmas que eu já pedi para que colassem, né, aqui os recortes do anexo 1, mas quem não colou não precisa colar não, tá? Porque depois o tio em sala de aula vai explicar isso aqui para vocês melhor. O que o tio vai pedir para que vocês façam é esta atividade da página 22, que é completar essa sequencinha com alguns códigos que a gente está usando no tabuleiro. Preste atenção nas letras e nos algarismos. O que está acontecendo aqui? Então, por exemplo, nesse primeiro, está aqui A1, B2, C3. Para você dar sequência aqui, você vai ter que imaginar o que está acontecendo com as letras. Elas estão em alguma ordem? Elas estão se repetindo? Elas estão modificando? Então, qual seria a próxima letra? E a mesma coisa o algarismo. Qual seria o próximo algarismo? E aí você vai continuar a sequência até completar os nossos espaços vazios, as nossas lacunas. Já nesse caso, o que aconteceu com as letras? Acho que aqui tem uma coisa que não aconteceu com os números, né? Como foi feito aqui em cima. Aqui mudou os números, aqui já não mudou. Aqui já não muda a letra, mas muda os algarismos. Só que não está mudando de um em um. Como é que está mudando aqui? Na letra D fica a dica de lembrar do início do tabuleiro, como que eu coloco as peças no começo do jogo. E já na letra E, nós temos mais uma sequenciazinha que muda alguma coisinha, falta só um código, e na letra F faltam 2 códigos. Então vocês vão completar, e aí na próxima aula o tio já corrige com vocês. Já na página 23, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as jogadas do jogo de xadrez. O que é uma jogada? Jogada é todo um movimento que o jogador faz com uma peça. Então, aqui está falando nesse texto, as jogadas no xadrez são movimentos e as capturas que fazemos com cada peça. Cada jogador pode realizar apenas uma jogada por vez, então não é permitido, como está falando aqui embaixo, não é permitido no jogo de xadrez fazer mais de uma jogada por vez, deve-se aguardar a jogada do adversário. Então você fez um movimento com uma peça, movimentei, eu quero movimentar o peão, faz um movimento, lembrando que cada peça tem a sua característica, né? Eles não fazem o mesmo tipo de movimento, eles fazem movimentos parecidos, mas cada peça tem a sua característica, pode movimentar de uma certa forma. Você fez uma jogada, você movimentou o peão, você fez uma jogada. Você não pode, em sequência, fazer outra jogada, você tem que esperar a vez do adversário.
Aí o adversário vai fazer a jogada. Não, ele quis fazer uma jogada com o bispo e fez o movimento do bispo de acordo com o que é permitido. Você, depois que o colega fez, agora eu posso fazer uma jogada, tem uma captura para eu fazer. Não posso jogar e já fazer a captura. Não, agora que meu colega jogou, eu vou fazer a captura. E assim por diante. Então, cada um é alternado, cada um só pode fazer uma jogada de cada vez até o fim da partida. Não é permitido também pular a vez. Então, se você está jogando, é a sua vez de jogar, você não pode falar, não quero jogar dessa vez. Você é obrigado a fazer uma jogada, mesmo que seja uma jogada que não faça nenhum efeito. Às vezes você tem que fazer uma jogada apenas para que você possa permitir que o seu colega faça outra jogada e assim o jogo ter uma sequência. Então não é permitido também pular a vez. Pessoal, desta parte, vou deixar também alguns exercícios para vocês fazerem. São rapidinhos, tá? Nossa, tio, que monte de exercício, não é muito não, é facinho de fazer. Então aqui, no número 1, vocês vão indicar com as setas as jogadas para cada situação. Então aqui o bispo escuro quer chegar até a casa H5, você vai perceber que a casa H5 é essa casinha clara, né? E aí, de acordo com o movimento do bispo, nota que não tem como o bispo fazer nenhuma jogada, só chegar à casa H5. O que ele pode fazer? Lembrando que se o bispo está na casa clara, ele só vai passar por casa clara. Como é que ele vai fazer para chegar aqui? Tem uma possibilidade só. E aí a dica que eu te dou é sempre tentar fazer o menor número possível de movimentos até que ele chegue na casa H5. E a mesma coisa com o rei. Então o rei vai fazer quantos movimentos para chegar até a casa D8? Ele precisa chegar aqui, ele não consegue chegar de uma vez. Então, como que eu posso fazer? Lembrando que o rei anda para todos os lados, mas uma casa de cada vez. Então, cada casa que ele andar, você vai colocar uma setinha. No caso do bispo, se você fizer um movimento grande, né? Por exemplo, ele saiu da casa A8 e veio até a casa E4, você pode fazer uma seta só, né? Fazer uma seta passando por todas as casas, coloca a pontinha da seta aqui, indicando que ele fez em um movimento. Ele saiu daqui e veio para cá. No caso do rei, como ele anda uma casa de cada vez, para cada casinha você vai ter que fazer uma setinha. Fazendo essas setinhas, façam a lápis de escrever, porque qualquer coisa o tio corrige na próxima aula. Se tiver alguma coisinha errada, você pode corrigir. Depois de feito isso, vocês vão responder aqui quantas jogadas que você utilizou para o bispo chegar até a casa pedida, e mesma coisa para o rei. Lembrando que você vai tentar fazer o menor número possível de jogadas. Se você não conseguir fazer com o menor número possível de jogadas, faz do jeito que você achar melhor. Na questão número 2, o tabuleiro está no início do jogo, então, ou seja, nenhuma peça foi movida ou movimentada, nenhuma jogada foi feita. E aí está perguntando assim, no primeiro lance de uma partida, quantas possibilidades de jogadas para as peças claras fazerem? A gente sabe que quem inicia a partida é sempre o jogador que está com as peças claras. E aí nós vamos pensar assim, se eu movimentar um peão, é uma possibilidade, não quer dizer que você vai fazer isso. Então a gente vai pensar, quantas possibilidades eu tenho? Então eu movimentei o peão para a casa A3, isso foi uma possibilidade. Mas eu posso movimentar o peão para B3, esse outro peão, é outra possibilidade. Então eu já conto, se esse peão movimentar, é uma. Se esse peão movimentar, duas. Esse também pode? 3 e assim por diante. Só que tem um lembretezinho aqui, do próprio peão, nosso próprio soldado, que na primeira jogada o peão pode pular 2 casas. Ou seja, para esse peão que está na casa A2, quantas possibilidades ele tem? Tem 2, porque ele pode andar tanto para a casa A3 quanto para a casa A4, que ele pode fazer o salto do peão, como a gente fala. Então são 2 possibilidades para esse peão. Depois, esse peão, mais 2. E assim por diante. Então você vai contando, aí já são 4, e esse, aí você vai chegar no número de possibilidades. Lembrando que eu estou falando do peão, mas aí a gente vai imaginar, será que tem mais alguma peça que pode fazer movimento no início? Será que eu posso movimentar a torre? Será que eu posso movimentar o cavalo? Será que eu posso movimentar o bispo, a dama, o rei, e assim por diante? Então se tiver, você vai contar também as possibilidades desta outra ou dessas outras peças que também podem fazer algum movimento. Você vai colocar aqui, então, quantas foram as possibilidades. Depois, escrever para aqui no tio, quais foram as peças claras que puderam fazer as primeiras jogadas. Então,
uma dica, né? Já vai ficar uma dica aqui, ó. Não vai ser só o peão que pode fazer a primeira jogada, não, hein? Tem mais peça que pode movimentar aqui. E aí vocês vão pensar um pouquinho, tá? Para responder quais foram as peças que puderam fazer esta primeira jogada. E aqui, pessoal, ó, você vai descobrir o diagrama, qual que é a melhor jogada a ser feita. Você vai pensar assim, ó, eu estou jogando com as peças claras, o que eu faria? Lembrando que tem algumas jogadas que são melhores. Por exemplo, sempre que eu puder capturar uma peça e não deixar meu rei ou minha peça ameaçada, é uma melhor jogada. Então você vai pensar qual que é a melhor jogada que você pode fazer. Deste jeito aqui, né? E vai colocar aqui, lembrando que você pode colocar os códigos, né? Ah, o peão que está na casa tal, aí você vai colocar tudo bonitinho. E na letra B, as jogadas com o tabuleiro nesta posição, as jogadas, qual que seria a melhor jogada para as peças escuras. E por que também você fez esse tipo de jogada. Já na letra C, vai usar outro tabuleiro. Na letra C e D é a mesma coisa. Qual que vai ser a melhor jogada? Só que aqui para as peças claras e na letra D para as peças escuras. Então pensa, o que seria melhor se eu fosse o jogador das peças claras? O que eu faria agora se eu fosse o jogador das peças escuras? O que eu faria e por que também você fez esse tipo de jogada. Pessoal, então, para essa aulinha de hoje, é isso. Peço que vocês façam as atividades que o tio propôs aí. É rapidinho, não vai demorar muito para vocês fazerem. Eu acredito que em 15, 20 minutos no máximo, vocês conseguem fazer essas atividades, tá? E aí, no próximo vídeo, na nossa próxima videoaula, o tio traz a correção dessas atividades e aí você vê o que você fez, se está certo ou se está errado. E aí você, se caso você errou, esqueceu de alguma coisa, você pode apagar, você pode completar. Um grande abraço para vocês, que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Saudades, viu?